Boa noite, graças e paz a todos. Estamos começando mais um momento do pensar e refletir. Eu sou Jorge Alves e nós estamos estudando nesse mês o Evangelho de Lucas. Hoje estamos na terceira parte do capítulo 3, onde nós vamos estar lendo do 15 até o 20, né? Nós vamos estar refletindo do 15 ao 20. Eu vou voltar mais uma vez à leitura, vindo do verso 1, até para quem está assistindo essa live pela primeira vez, possa fazer a leitura do texto, né? Já que a proposta é fazer uma leitura do texto da Bíblia juntamente com a reflexão. Então vamos lá, Lucas capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta, onde diz: Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Verso 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Verso 15, que é a partir da nossa, vai ser o verso a partir da nossa reflexão de hoje, né? Diz assim: O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão, de Herodes no caso, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Bom, nos últimos encontros eu venho falando sobre o ministério de João Batista, sobre o reino de Deus, sobre a mensagem que ele está anunciando. E aqui nessa parte final, após João ele anunciar, né, ele mostra, ele prega um batismo de arrependimento. E aí eu falei em um dos encontros que arrependimento aqui está se falando de um retorno, de se voltar para Deus, de uma mudança ética, de uma mudança prática, na prática da vida das pessoas. E depois o próprio João exemplifica, né? Lucas faz questão de tornar claro o conceito de arrependimento pregado por João Batista, quando ele faz esse registro
do questionamento das pessoas, né, do que eles deveriam fazer. E aí João fala: quem tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Onde os publicanos são confrontados a não cobrar altas taxas, a não tirar vantagem, proveito do trabalho deles, onde os soldados não deveriam extorquir, né, as pessoas, se contentar com o seu salário. Então, assim, você pode ver que a mensagem de João Batista confronta o modus vivendi, o modo como as pessoas estão vivendo, as suas práticas. Ele mostra que a religião verdadeira, a fé verdadeira em Deus, deve nos levar a atos de justiça, atos de misericórdia, atos de bondade, que a fé em Deus, a fé bíblica, né, ou o judaísmo aqui, que ele está confrontando, que o caminho da comunidade de Israel deveria ser o caminho do amor, do perdão, da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. Tanto que em todo momento aqui você vê uma ênfase no próximo. Quando você tem que repartir, se você tem 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. Se você faça o mesmo com a comida. Os cobradores de impostos agora parem de cobrar altas taxas, parem de tirar vantagens em cima dos juros, com os soldados parem de extorquir, ou seja, tudo está sempre relacionado com a vida de outra pessoa. Então, o que isso nos mostra? Que o reino de Deus, que essa nova sociedade que Jesus vem anunciar, que João vem anunciar, é formado por homens e mulheres que procuram praticar e viver a justiça. E demonstram o seu amor a Deus em atitudes visíveis e práticas em relação à vida das outras pessoas, em relação à vida do próximo. Ou seja, demonstra o amor a Deus amando o próximo. E aí quando a gente chega no verso 15, há um registro aqui de que as pessoas estavam imaginando que João seria o Messias, porque a pregação dele estava produzindo um efeito muito grande e muito rápido. Em muito pouco tempo, a pregação de João Batista já havia alcançado inúmeras pessoas. Muitas já haviam aceitado a mensagem de João e se batizado ali no Jordão. Muitos já estavam agora procurando viver nos moldes desse anúncio profético do reino de Deus que ele veio trazer. E como o povo começa a levantar esse questionamento, se ele seria o Messias, aí o verso 16 diz assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João ele afirma não ser ele o Messias, e ele está dizendo que o Messias virá depois dele, e que ele não é digno da grandeza, da honra, da magnitude desse que vem trazer a nova era, o novo momento, que vem manifestar o governo do reino de Deus. E aí é essa nota aqui, que ele fala assim: eu batizo vocês com água, mas virá alguém que é mais poderoso que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que João está querendo dizer? Que o batismo dele é um batismo onde o elemento é visível, a água, como um sinal da aceitação da mensagem que ele estava proclamando, que era a chegada do reino de Deus. E a chegada do reino de Deus faz com que seja manifesto, seja conhecido o Messias, o Rei ungido. Só que ele está
ele vai trazer um novo batismo. Então ele está batizando com água para arrependimento. Ele está batizando com água como um sinal visível de algo que está acontecendo no coração das pessoas. Mas o Messias, ele vai trazer um outro batismo. E aí, quando ele usa o termo batismo aqui, em relação ao batismo que o Messias iria trazer, a palavra batismo aqui ela está sendo usada em termos simbólicos, ele tá sendo usado em termos, vamos dizer assim, até mesmo como uma metáfora, é uma figura de linguagem. Quando ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo que esse batismo significa que essas pessoas elas seriam alcançadas, que elas seriam tocadas, que elas seriam, sim, também no sentido de batismo, imergidas, mergulhadas, né? Mas que elas estariam agora sob esse batismo, debaixo desse derramar, debaixo dessa ação. E o que é batizar com o Espírito Santo e com fogo? Inúmeras interpretações são dadas, né? E esse é um dos termos, né? Esse aqui é um dos assuntos que dividiu em épocas modernas, né? A igreja em duas linhas teológicas, que são os chamados pentecostais e os que podemos chamar de históricos, né? Se bem que existem igrejas pentecostais que são históricas, né? Como as Assembleias de Deus. A gente vai dizer que você tem a linhagem pentecostal, que faz uma interpretação desse texto numa perspectiva, e você tem podemos dizer assim, uma visão mais tradicionalista, histórica desse texto aqui. As igrejas que são, eu posso chamar de denominações históricas ou reformadas também, elas que são oriundas da Reforma, acho que esse é o melhor termo. As denominações que se originaram na Reforma, elas seguem uma outra leitura. Então, assim, para os pentecostais, o que significa esse termo batismo com o Espírito Santo e com fogo? Para muitos teólogos pentecostais, a ideia de batizar com o Espírito Santo e com fogo é o fogo, principalmente para alguns teólogos norte-americanos, como Stanley Horton, ele defende a ideia que aqui a ideia de fogo é um sinônimo. Então, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, a ideia de que é com o fogo do Espírito, a presença do Espírito, que vai batizar os crentes que creram em Jesus, né? E esse fogo do Espírito está atrelado ao fato de o Espírito ele trazer purificação, ele trabalhar na obra da santificação nas nossas vidas. Há outros teólogos pentecostais, por exemplo, teólogos na linha do pastor Jack Hayford, pastor norte-americano, que era pastor na Quadrangular norte-americana. O Jack Hayford define a ideia de que o batismo com fogo é um batismo no sofrimento, né? É um batismo onde um cristão ele passa por alguns tipos de batismo ou por algumas experiências na sua caminhada. Tanto Jack Hayford como Pat Robertson e outros teólogos pentecostais norte-americanos, inclusive Kenneth Hagin, faz uma leitura muito próxima. Então, eles usam o batismo como um simbolismo, mas eles falam que há o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, o batismo no sofrimento, o batismo com fogo, e essa é uma das leituras que é feita. Já as denominações históricas,
entendem isso como uma mensagem. Alguns também já disseram, né, já escreveram na história que o fogo aqui está atrelado à ação do Espírito, né? Quando a gente fala de uma análise mais exegética, a gente vai ver que aqui, na verdade, está se falando de fato de dois batismos, tá? Ou de um batismo só com duas características diferentes, né? Ou seja, ele vai agir de uma maneira, ele vai batizar de uma maneira onde um vai receber uma coisa e um outro outra coisa. É uma outra leitura possível. Mas aqui, textualmente, a gente percebe que está se falando de duas situações. A gente só pode entender esse verso 16 à luz do verso 17. Então, o contexto imediato explica o que está sendo dito na passagem anterior, ou seja, o 17 explica o que está sendo dito no verso 16. No verso 16 está sendo dito assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí no verso 17, ele usa uma linguagem figurada para explicar isso. Aí ele diz no verso 17: ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, o verso 17 é a explicação do que seja o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então ele diz assim: ele traz a pá em sua mão. Ou seja, que o Messias ele vai ter uma função. É uma função de fazer o quê? Uma espécie de julgamento, de separação, de divisão. Então o texto diz assim: ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira. A eira era o lugar onde se colocava o trigo, onde o trigo ele era separado da palha. A eira era o lugar onde se colocava a colheita do trigo, e ali a eira era exatamente o lugar onde se fazia essa peneira, onde se peneirava, onde se extraía palha para um lado e trigo para o outro. Então ele usa uma imagem agrícola muito claramente dos seus ouvintes, né? Seus ouvintes, aqueles que estavam ali ouvindo o que João estava falando, entenderam perfeitamente que ele diz assim: ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então ele está dizendo que o batismo com o Espírito está atrelado ao trigo que será juntado no seu celeiro. E o batismo com fogo, com fogo que vai queimar a palha. Então, a mensagem de João Batista é dizer: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que isso quer dizer? Que aqueles que aceitarem a mensagem do Messias, aqueles que crerem no Messias, esses serão o trigo, e eles serão guardados no celeiro. Então, o batismo com o Espírito Santo significa o quê? Esses receberão o Espírito Santo, ou seja, esses receberão a salvação. Esses serão preservados do juízo. Esses serão separados para Deus, por Deus e para Deus. E o batismo com fogo está falando daqueles que iriam rejeitar a mensagem do Messias, que não iriam crer no Messias. Então, eles receberiam o quê? O fogo, eles seriam a palha, ou seja, eles seriam queimados, eles seriam condenados. Então, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, segundo o contexto aqui do texto, quer dizer que aqueles que creram em Jesus receberão o Espírito. Como você vê lá no final de Lucas, no capítulo 24, Jesus soprando o Espírito sobre quem? Sobre os discípulos. Depois em Atos, capítulo 2, sobre quem o Espírito desce? Sobre os discípulos. Sobre aqueles que creram, sobre a comunidade de Jesus.
A comunidade de Jesus é aquela que recebe a salvação, que recebe a proteção, que é livrada da condenação. Mas os que rejeitam serão condenados. Então os ouvintes de João, ao momento que ele explica essa metáfora aqui, eles compreendem perfeitamente que aos que viessem a crer no Messias, receberiam o Espírito, ou seja, receberiam salvação. E os que rejeitassem o Messias iriam receber o fogo, iriam receber condenação. E aí ele termina dizendo aqui esse trecho, que com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas, ou seja, ele lhes anunciava o Evangelho, lhes anunciava que era chegado um novo reino, que era chegado um novo tempo, que a salvação de Deus estava se manifestando e que iria se manifestar através do Messias. E aí esse parágrafo termina falando exatamente sobre basicamente o que a gente pode chamar de quase que o fim do ministério de João Batista. Porque o verso 19 diz assim: todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, ou seja, sua cunhada, porque Herodes havia se envolvido com a sua cunhada. Então João, ele confrontou essa atitude de Herodes, confrontou as práticas de Herodes. E aí o texto diz que não só por isso, né, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, ou seja, Herodes ele era um governante corrupto, ele havia sido alguém que estava no poder, mas o poder que ele tinha recebido como governante não era um poder para a gestão dos bens públicos, a gestão da sua comunidade, não era para o cuidado do seu povo, mas o poder que ele tinha em suas mãos, ele usava em benefício próprio, muitas vezes extorquindo, muitas vezes oprimindo pessoas, muitas vezes tendo atitudes más, como a que nós estamos vendo aqui, que João está confrontando a ele. E aí o verso termina no verso 20 dizendo que a todas as coisas más que Herodes tinha feito, ele ainda acrescentou colocar João na prisão. E depois ele acaba levando João à condenação, né? Sendo seu próprio executor, votando para que ele fosse executado, fosse morto. Então você vê, a gente, para encerrar, né, esse capítulo aqui, né, pelo menos esse parágrafo que fala sobre o ministério de João Batista, você vê na figura de João um profeta, e os profetas são levantados por Deus em momentos de crise, em momentos de caos. E João, a exemplo de Jeremias, de Isaías e todos os profetas do Antigo Testamento, ele confronta as práticas dos seus governantes. Ele confronta o governo, as políticas públicas. É muito propício esse assunto, até porque nós estamos às vésperas da eleição e há a necessidade de nós pensarmos com muito cuidado e agirmos com muito cuidado. Eu acredito que dentro da história do nosso povo brasileiro, esse é um dos momentos onde mais o povo brasileiro tem despertado para entender a seriedade do seu voto, a seriedade do que ele pode fazer, da decisão que ele pode tomar em relação ao seu país. E que de fato nós possamos pensar numa sociedade que possa começar a se tornar parecida com o modelo do reino de Deus.
O reino de Deus, ele há de se manifestar, quando nós lemos as Escrituras, o reino de Deus ele irá acontecer no governo final do Messias. O reino de Deus há de se manifestar quando Jesus vier e estabelecer o seu reino sobre a terra. Mas até lá, os discípulos de Jesus, a comunidade de Jesus, que é a igreja, tem a missão de se esforçar ao máximo possível para fazer com que a nossa comunidade, a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos se torne o mais parecido possível com esse ideal do reino de Deus. Ou seja, nós temos a missão de fazer com que a nossa sociedade se aproxime cada vez mais desse ideal de reino de Deus, que vai se consumar lá no final, lá e além, mas que já começou no aqui e agora. Então nós, principalmente nós que seguimos a Jesus, nós que servimos a Jesus, temos essa responsabilidade de agirmos para que a nossa sociedade possa vivenciar, experimentar esses ideais de justiça, de verdade, de reino, que nós possamos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, nos movimentarmos para fazer da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, algo mais parecido com o ideal do reino dos céus. Uma sociedade de justiça, uma sociedade que procura priorizar e estender a mão para quem sofre, que procura ser humana no sentido mais belo e mais pleno do que significa ser um ser humano, que denuncia as injustiças, que denuncia as mentiras, mas que ama o próximo, que se solidariza, que sente empatia, principalmente com a dor de quem sofre, principalmente com aqueles que estão num estado de vulnerabilidade, de sofrimento, de angústia, que possamos ser as mãos que levantam o caído, que possamos ser o abraço que consola o que sofre, que possamos ser os ouvidos que ouvem o clamor dos injustiçados, e que possamos ser a voz que se ergue diante de Deus e diante dos homens para proclamar justiça, para anunciar, para denunciar as coisas ruins, mas também para anunciar coisas boas. Que possamos ser a comunidade, o povo que de fato reflete que recebemos o Espírito. Ser a comunidade que foi batizada no Espírito, ser a pessoa que recebeu o Espírito, reflete, deve nos levar a agirmos nessa dimensão de anúncio da salvação, de manifestar salvação, ajuda de Deus a todo aquele que necessita. Ser a comunidade do Espírito significa ser aqueles que são imitadores de Jesus. O apóstolo Paulo diz que o Espírito que habita em nós é o Espírito de Jesus. Então, somos aqueles em que somos habitados por Jesus para levar Jesus para as pessoas, para manifestar Jesus nesse mundo. Que o Senhor nos ajude. Eu quero encerrar essa reflexão orando pelo nosso país, clamando pela nossa nação. Oremos. Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, queremos te bendizer por esse momento e queremos levantar, Senhor, um clamor pela nossa nação, pelo nosso país. Logo mais, Senhor, estaremos diante de uma decisão muito séria, de tomarmos uma atitude que pode mudar em muito o rumo da nossa nação. Que o Senhor nos dê sabedoria,
nos dê graça para tomarmos as melhores decisões possíveis. Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade se estenda sobre cada brasileiro, que a Tua misericórdia e a Tua bondade esteja presente em nossa nação, que o Senhor possa nos ajudar a construir esta sociedade, uma sociedade um pouco mais parecida com o Teu reino, uma sociedade que aponta para o Teu reino. Senhor, ajuda-nos. Toma esta nação em Tuas mãos. Seja o Senhor dela. Governa as nossas vidas, nossos governantes e tudo mais que se relaciona ao nosso país. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.